Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre suas vidas neste dia de hoje. Hoje estamos a sexta-feira, dia 18 de outubro do ano 2024. 18 de outubro do ano 2024, tempo meio de chuva aqui na cidade de Cacequi. Esta noite veio alguma garoa, agora está nublado, não está calor, está bastante. Aí uma temperatura mais ou menos agradável nesta manhã, mas que devemos de usar algum agasalho. Estamos aqui começando a nossa programação, a Bíblia, o mate e o amanhecer. Estamos de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui no nosso Facebook ou na nossa página oficial. Depois desta transmissão, ela vai ser publicada na nossa página oficial do Pastor Juan, vai ser publicada também na página do Ministério Luz para os Povos Cacequi, assim como também vai estar disponível no YouTube. Que você possa compartilhar, que você possa deixar o seu comentário, que você possa levar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem, para seus amigos, para os seus familiares, que possamos alcançá-los com a palavra de Deus. Compartilhe nos seus grupos, faça a obra do Senhor. Você pode ser um missionário, você pode nos ajudar muito, somente com compartilhar, deixar o seu comentário, deixar ali o seu like, enfim, pode sim nos ajudar e muito. Esta manhã de hoje, nós queremos falar de um profeta chamado Miqueias. Profeta chamado Miqueias. Miqueias foi um profeta que existiu no século 8, antes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Século 8, antes do Senhor Jesus Cristo, Miqueias, então, exerceu o seu dom profético. Foi na época do reinado de Jotão, na época do reinado de Josias, foi na época do reinado de Ezequias. Jotão, Acás, e Ezequias. Foi durante esses 3 reinados aí. Ele foi contemporâneo de Isaías, de Oséias e de Amós. A sua mensagem foi principalmente para Jerusalém e para Samaria, ambas capitais dos 2 reinos. Lembremos que o reino estava dividido. Ao norte, o reino de Israel, capital Samaria. Ao sul, reino de Judá, capital Jerusalém. Miqueias, então, exerceu o seu ministério entre os 2 reinos, levando uma palavra de parte do Senhor. Bom dia, nosso irmão José, na cidade de São Francisco de Assis. Deus abençoe sua vida poderosamente, meu irmão. Deus seja convosco, com a sua família, que Deus esteja ungindo, que Deus esteja abençoando o seu ministério no nome de Jesus. Então, Miqueias, ele começa seu ministério aí nessas 2 cidades. O ministério de Miqueias é um ministério bastante revolucionário, mas que tem muito a ver também com a época na qual nós estamos vivendo hoje.
tem muito a ver com a época que nós estamos vivendo hoje. E hoje, mais que nunca, e mais em épocas de eleição, hoje temos eleição por todo lado, que no Brasil recém passamos para as prefeituras, para vereadores. Uruguai agora, final de outubro, tem eleição. Estados Unidos agora em novembro tem eleição. E muitas vezes ouvimos falar políticos sobre justiça social. O mundo hoje parece estar dividido em dois setores. As pessoas dizem que está polarizado. Nossa irmã Mari, bom dia, nossa irmã Mari. No final desta live vamos estar orando, então, pelo Wanderland, ali, que Deus venha ministrar sobre a sua vida. O mundo está polarizado, direita e esquerda, capitalismo, socialismo. Eu quero dizer algo para vocês. Muito tem se falado, se fala, e muitos comentam, que política e religião não se misturam. Eu creio que Jesus nos deixou um exemplo muito claro. Ana, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Uma honra ter você aqui conosco nesta manhã. Jesus nos deixou um exemplo muito claro. Por exemplo, quando mostraram uma moeda de César para ele, uma moeda romana que tinha a imagem de César, a resposta de Jesus foi: dá ao César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A pergunta era justamente se era lícito ou não era lícito pagar imposto a César. E curiosamente, Miqueias, 8 séculos atrás, ele estava levantando a sua voz contra os impostos abusivos, contra os tributos abusivos dos assírios sobre Israel e sobre Judá. E pareceria que essa história não tem fim. Quantas vezes ouvimos projetos políticos, governos ou futuros governantes falando na diminuição de impostos, mas logo o povo é surpreendido com a criação de novos impostos. E a isto eles chamam de justiça social. Para nós começar a entender isto através da palavra de Deus, mas antes de ler o versículo número 8 de Miqueias, capítulo número 6, quero dizer para vocês, sempre não é novidade, sempre existiram os poderosos, sempre existiram os ricos e os pobres. E tem a tal justiça social que diz que devemos de tirar dos ricos para dar para os pobres. Quando Jesus foi pagar o imposto, isso é muito interessante. Ele chamou a Pedro, deu para Pedro uma vara de pescar, Derceli, bom dia, que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Nosso pastor, líder de missões, aqui do Rio Grande do Sul, do Ministério Luz para os Povos. Jesus chamou a Pedro e deu uma vara de pescar a Pedro. Em outras palavras, Jesus mandou Pedro trabalhar para ter o dinheiro para logo pagar o imposto. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Um dos reformadores da igreja
chamado Calvino, ele ensinou que o homem poderia prosperar unicamente através do trabalho e do seu esforço. Miqueias capítulo 6, verso número 8. Ele te mostrou, ó filho do homem, o que é bom, o que o Senhor pede de ti: fazer justiça, amar a misericórdia e estar disposto a seguir o teu Deus. Esta palavra era para os reis, para os governantes, tanto de Israel como de Judá, pois a classe política naquela época estava corrompida. A classe sacerdotal da época estava corrompida. E aqui nós vemos uma clara separação também. Talvez muitos possam até querer contradizer, mas os reis não podiam oferecerem sacrifícios. Eram os sacerdotes. Eles estavam para governar o povo. Os sacerdotes estavam para levar o povo a Deus. Quando o povo pecava, quando o povo ia detrás da idolatria, era porque os governantes levavam o povo. Era porque os governantes compravam os sacerdotes. Era porque os governantes compravam os profetas. E Miqueias vai falar contra os falsos profetas. Jesus nos alertou que nos últimos tempos, nos quais nós estamos vivendo, se levantariam falsos profetas. E estamos vendo isto hoje. Não que não acredite no dom profético, acredito sim. Acredito no dom profético. Mas devemos de pedir a Deus que nos dê um espírito, que nos dê um dom de discernimento que é dado pelo Espírito Santo de Deus, para poder entender qual é a palavra profética verdadeira, qual é a palavra profética mentirosa. Vivemos tempos extremadamente difíceis. Recém passamos por uma eleição aqui no Brasil, eleições municipais. E muitas vezes pessoas que conversaram com nós, outras que enviaram mensagem, outras que publicavam nas redes sociais, agradecendo a Deus pela oportunidade que Deus deu de colocar o seu nome e chegar a ocupar um cargo no executivo, no legislativo, enfim, dando por sentado como se aquilo fosse Deus que tivesse falado para ela. Não confundamos decisões nossas, desejos nossos, como vontade de Deus. Os nossos caminhos não são os mesmos caminhos de Deus. Tem caminhos que ao homem parecem retos, mas o fim deles são caminhos de morte. Cuidado também com os falsos profetas. Eu posso expressar um desejo do meu coração, mas que não é em realidade uma profecia. Eu posso ter um desejo para os meus familiares, orar por isto, mas não é uma profecia. Cuidado com andar levantando a voz como que Deus falou, quando Deus na realidade não falou. Primeiramente isto, Miqueias se levantou. A classe sacerdotal estava corrompida. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse o seguinte, que nos primeiros dias se levantariam homens corruptos, amadores de si mesmo, amantes do dinheiro, que iam se importarem por o seu próprio ventre antes que pelas pessoas. E é o que nós estamos vivendo hoje nos nossos dias. Aquilo que Miqueias falou lá atrás, aquilo que ele falou lá atrás, hoje estamos vivendo também nesse tempo. Ele te mostrou, ó filho do homem,
O homem de Deus, ele te mostrou o que é aceitável para ele. É fazer justiça, amar a misericórdia, estar disposto a seguir o teu Deus. Que faziam os políticos da época de Miqueias? Que faziam os reis da época de Miqueias? Com exceção de Ezequias, Jotão, Acás, faziam. Levavam o povo à idolatria. Cândido, Basílio, bom dia, lá em Ituzaingó, Argentina. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, meu irmão. Que a graça de Deus esteja sobre você nesta manhã. E hoje, falamos de justiça social. Mas a justiça social que se fala hoje é que o Estado tem que dar tudo. Que o Estado tem que favorecer. Que o Estado tem que tirar daquele que tem mais para dar para aquele que tem menos. Será esta a vontade de Deus? Deus não chamou ao homem para estar sentado no lugar de comodismo. Quando Deus criou Adão e colocou no jardim do Éden, a palavra de Deus diz muito claramente que Deus colocou Adão ali para lavrar a terra, colocou ali para trabalhar. Nada, absolutamente nada cai do céu, a não ser Satanás, que caiu do céu. Devemos de trabalhar, nós esforçar para poder adquirir. Miqueias, ele se levanta primeiro contra, faz uma diferença entre o verdadeiro povo e o seu rei. O verdadeiro povo e o seu rei. Capítulo número 3 de Miqueias. Capítulo número 3, verso número 1 e 4. A palavra de Deus vai nos dizer da seguinte maneira. Capítulo número 4, verso número 3 e 4. Que vós alimentastes com a carne do meu povo e tirastes sua pele. E tirastes a sua pele. Quebrastes os seus ossos e os lançaste na panela como carne no caldeirão. Nesse tempo, clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá. Naquele tempo, virará seu rosto deles por causa das suas obras de maldade. Para quem está falando Miqueias? Para os governantes do povo de Israel. A diferença é que os governantes do povo de Israel conheciam ao único e soberano Deus, conheciam ao Deus verdadeiro. Nélia, bom dia, que Deus abençoe sua vida poderosamente nesta manhã. Um abraço para Alberto, que Deus abençoe suas vidas. Eram os reis, conheciam a Deus. Tanto Jotão, Acás, Ezequias. E ali estavam os profetas. Ali estava Miqueias, ali estava Isaías. Ali estava Amós, ali estava Oséias. Que estavam levando a palavra, profetizando para o povo, vendo as barbaridades que os governantes estavam fazendo contra os seus próprios irmãos. Meu amigo, nós estamos frente a congregações, a igrejas. Como estamos administrando aquilo que Deus tem nos dado? Como estamos administrando aquilo que Deus tem colocado para nós administrar?
como estamos tratando principalmente o povo. Estamos tratando o povo com justiça de Deus. Ó filho do homem, é misericórdia que Deus está pedindo. É justiça que Deus está pedindo. Mas que tem feito líderes, pastores, apóstolos, não todos, logicamente, mas aqueles que estão fazendo literalmente o que diz aqui no versículo número 3 da palavra de Deus. Que vós alimentaste com a carne do meu povo. Meu irmão, meu amigo, não podemos ser tão hipócritas de olhar para o costado e de ver que hoje tem homens corruptos que estão querendo liderar o povo evangélico e que estão se alimentando da carne dos ossos, estão saqueando o povo. E nós calamos, não falamos o verdadeiro evangelho. Não pregamos mais o verdadeiro evangelho. Porque queremos seguir na mesma linha. Deus nos chamou a fazer a diferença. Deus nos chamou a fazer a diferença. E assim como os profetas da antiguidade se levantavam, arriscando tudo. É engraçado que hoje os profetas, eles têm que parar nos melhores hotéis. Eles têm os melhores carros, relógios de marcas caros. Não são perseguidos. Carla, bom dia, Carla. Deus abençoe poderosamente a tua vida nesta manhã. Mas eles não são perseguidos. E se nós vamos olhar para a história bíblica, Jeremias numa cisterna, no meio do barro, passando fome, frio, maltratado. Isaías, segundo a tradição conta, foi cortado pelo meio. E aqueles que estavam nos lugares de eminência, que estavam ao lado dos reis, eram os falsos profetas, porque falavam aquilo que os reis queriam ouvir. Que os reis queriam ouvir. Nós não podemos falar aquilo que nós desejamos ouvir. Nós devemos de falar aquilo que Deus nos manda falar. Eu falava de políticos cristãos, ou supostos cristãos. E dão por sentado de que Deus falou com eles. Eu, você, todos nós lembramos duas eleições que tinha um homem que ia no monte e que dizia que Deus tinha dito para ele que ele seria o presidente do Brasil. E eu pergunto para você hoje, onde está esse homem? Ayrton Romário. Onde está esse homem, Ayrton Romário? Aquele que dizia que ia ser presidente do Brasil, porque Deus tinha falado com ele. Um grande abraço ao nosso irmão Ayrton, ali na cidade de Alegrete, a Lidiane. Ou já está trabalhando, ou está saindo para o trabalho, nosso irmão Ayrton. Rúbia, bom dia, ali na cidade de São Francisco. Que Deus venha abençoar poderosamente a tua vida. Jesus, o Filho de Deus, nosso máximo exemplo. Ele nunca se aproveitou da classe política da época. Nunca se aproveitou. Está na caverna. Nunca se aproveitou. Olha que tentaram
Você pensa que não tentaram corromper a Jesus? Os religiosos da época, os fariseus, saduceus, os escribas, aqueles que ministravam no templo, que Jesus vem chamar eles de sepulcro branqueados. Quarta-feira, estávamos falando aqui, toda quarta-feira estamos falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Eu fazia uma pergunta para a igreja e fazia uma pergunta para mim mesmo. Se Cristo hoje escrevesse uma carta para a igreja de Cacequi, para a igreja de Alegrete, para a igreja de Rosário, para a igreja do Brasil, para a igreja de Tussangô, meu irmão Cândido, para a igreja de São Francisco, meu irmão José, minha irmã Rúbia, o que será que Jesus diria às igrejas hoje? O que será que Jesus falaria para as igrejas hoje? Será que iríamos ser consolados como a igreja de Esmirna, por exemplo? Ou será que íamos ser advertidos? Ou será que Jesus ia nos elogiar? Ou será que ele iria dizer, porquanto não eres frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca? Isso é terrível. Quando o Senhor fala isso. Quando falamos de vomitar, é nojo. Essa é a palavra. Alguém gosta de vomitar? Não. Se vemos alguém vomitar na nossa frente, a palavra que vai sair vai ser, que nojo. Será que governantes que conhecem a palavra de Deus estão realmente fazendo a justiça? Estão sendo justos nas suas decisões? Ou se estão vendendo? Ou se estão vendendo por menos de 30 moedas de prata? Miqueias se levantou contra isto. Miqueias foi uma voz contra a injustiça social. Miqueias foi uma voz contra a corrupção sacerdotal. Miqueias é uma voz de alerta para o povo de Deus nos nossos dias. Miqueias foi um profeta que falou aquilo que Deus mandou que ele falasse. Mas ainda também ele tem uma palavra de esperança para o povo. Quando em Miqueias 7:19 vai dizer, Senhor tomará todas as nossas iniquidades. Começando o versículo 19 diz, Ele se voltará e de nós terá misericórdia, reunirá todas as nossas iniquidades e lançará nossos pecados nas profundezas do mar. Ele se voltará e de nós terá misericórdia. Mas para que Deus volte, nós devemos também fazer a nossa parte. Povo de Deus, voltemos aos princípios bíblicos. Povo de Deus, deixemos de tantos cargos, deixemos de tantas promoções individuais de cada um e voltemos ao Senhor. Voltemos ao Senhor com o coração arrependido e você verá uma nação nova, quando o povo de Deus, quando a igreja do Senhor entender verdadeiramente que a nossa posição nesta terra é de interceder por as nossas autoridades, é de clamar a Deus por justiça.
e não meter-nos para o que nós não fomos chamados. Ora, eu fui chamado pastor, e por que eu vou deixar de ser pastor para ser um político? Billy Graham, quando ofereceram para ele ser candidato à presidência dos Estados Unidos, a resposta dele foi que ele não poderia se rebaixar a tão pouco, porque ele era um ministro do Evangelho. Meus amados, possamos voltar aos princípios bíblicos. Que a igreja comece sim a orar, a interceder por esta nação. E teremos um Brasil totalmente diferente. Um município totalmente diferente. Quando a igreja vai estar brigando por membros, que fulano saiu daqui e foi para lá, que eu não gosto daquele pastor, que eu não gosto do... Quando a igreja realmente se unir. Eu lembro quando começou a pandemia, o versículo que mais se enxergava nas redes sociais era que se orássemos ao Senhor, se meu povo orar, buscar a minha face. O povo não está unido, meus irmãos. Estamos vendo isto todos os dias. Todos os dias estamos vendo isto. E queremos que milagres aconteçam, que coisas venham a acontecerem, quando na realidade o povo não está unido. Não estão no mesmo sentir. Quando lemos o livro de Atos, e encontramos ali no livro de Atos que diz que Deus acrescentava à igreja aqueles que iam serem salvos. Ei, os apóstolos não andavam de casa em casa convidando, as pessoas iam sozinhas porque tinha algo que chamava a atenção delas. Hoje nós trocamos o Espírito Santo por shows e por luzes. Ou não é verdade? Escândalo detrás de escândalo. Podemos proclamar desde aqui Brasil para Cristo, Argentina para Cristo, Chile para Cristo, Uruguai para Cristo. Vamos levantar, vamos nos unir para orar por esta nação, para orar pelo nosso município, não pela nossa própria tenda, não pelo nosso próprio rebanho, mas pela igreja do Senhor, que é totalmente independente de uma placa que possa ter na frente. Ou somos servos de Deus, ou não somos. Não tem outro caminho. Estamos nos organizando, junto com outros pastores de diferentes países, para através, como não podemos nos reunir juntos, mas de começar a levantar um clamor por Latinoamérica. Clamor por Latinoamérica. As almas estão morrendo sem Cristo. Ideologias estão tomando conta das nossas crianças, dos nossos colégios. Estão sendo ensinados sobre coisas que vão totalmente contra os princípios bíblicos. Não é só no Brasil. É no Uruguai, é na Argentina, é no Panamá, é no México, é por todo lado. É necessário dobrar os nossos esforços. Cristo vem, e vem em breve. Agora, estamos nós preparados para ser arrebatados? Não é somente dizer aleluia, é viver o que a palavra de Deus nos ensina. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, eu quero louvar-te, eu quero adorar-te, quero glorificar-te nesta manhã, ó Deus, porque Tu eres um Deus santo, Tu eres um Deus de poder, Tu eres, Senhor Deus, poderoso para mudar nossos corações, para arrancar nesta manhã todo coração de pedra e colocar um coração de carne. Senhor, quero clamar ao Deus que a Tua palavra venha correr, Senhor amado, neste município, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, Latinoamérica, meu Deus. Que a Tua palavra venha ser pregada a tempo e fora de tempo, meu Deus.
Senhor, que a tua verdadeira igreja venha levantar-se como um poderoso gigante para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua abundante luz. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Segunda-feira, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, que a paz, que a bênção de Deus seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre. Amém.